Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a comunhão de Deus Espírito Santo estejam conosco neste momento em que queremos refletir no Salmo do dia de hoje, Salmo de número 136, com o tema O seu amor dura para sempre. Amém. Estimados de Cristo Jesus, o que vem à nossa cabeça quando nós ouvimos falar a palavra amor? Será que todas as formas de amor são válidas? Será que todas as manifestações de amor são duradouras? Será que todas as vezes que falamos e ouvimos sobre amor, sobre eu te amo, eram verdadeiras e duraram para sempre? Realmente, esta palavrinha amor, ela é uma palavra muito complexa para nós podermos defini-la. E ela aparece em nossa tradução em todos os versículos deste salmo, nos 26 versículos, dizendo: o seu amor dura para sempre. E na linguagem revista e atualizada, a tradução de Almeida, aparece a expressão, porque a sua misericórdia dura para sempre. Outra palavra um tanto quanto difícil de explicarmos e entendermos, se nós não olharmos para Deus. Porque Deus é misericordioso. Deus, Ele é um Deus que vem ao encontro do ser humano pecador. Quando Adão e Eva cometeram o erro de desobedecer ao Senhor e comerem do fruto proibido, eles se esconderam de Deus. Mas Deus foi ao encontro deles. Deus foi misericordioso, amoroso para com eles. Nunca devemos esquecer isso. Quando falamos do amor verdadeiro, é o amor de Deus. Não podemos achar que nós temos a resposta para o amor verdadeiro, ou ainda todas as formas de amor são válidas. Infelizmente, isto não é a realidade. O amor do qual o salmista está falando, que dura para sempre, é o amor de Deus. É um amor que nós podemos usar estes dois símbolos para manifestá-lo, para simbolizar. Geralmente, o coração é a expressão de amor. Até nos tempos atuais, quando nós amamos ou gostamos de alguma mensagem que recebemos no WhatsApp, nós colocamos ali o emoji do coraçãozinho, ou uma carinha com 2 coraçõezinhos nos olhos. O coração está presente ao amor. Mas a cruz, ela é a verdadeira manifestação do amor de Deus para conosco. Talvez poderíamos dizer que a cruz é o verdadeiro sinal de amor para conosco. E falando de sinais, no texto bíblico do Antigo Testamento, nós temos um outro sinal que revela o amor, a misericórdia e o cuidado de Deus. É o arco-íris. Sim, o arco-íris, ele manifesta o amor de Deus para cada um de nós. Este é o verdadeiro significado deste símbolo maravilhoso que aparece nos céus. Tristes são aqueles que querem olhar este símbolo sobre outra ótica, com outros olhos, com outros significados. O amor de Deus dura para sempre. O amor de Deus é eterno. A misericórdia de Deus vem nos buscar para que nós tenhamos a certeza da salvação de todos os nossos pecados, que todos eles estão perdoados. Não devemos ficar aflitos, com medo, não devemos ficar temerosos de nos aproximar do Senhor,
pois o seu amor dura para sempre. Também não podemos ser hipócritas e dizer, ora, já que Deus me ama, eu posso viver de qualquer jeito. Deus não vai se importar se eu transgredir um mandamento aqui, se eu transgredir um mandamento ali, se eu desprezar a sua palavra, se eu não me arrepender dos meus erros, de maneira nenhuma. Deus, ele é amoroso, mas também é justo. Deus, ele vem nos confrontar com os nossos pecados. Deus foi para Adão e Eva e perguntou, aonde vocês estão? Por que vocês estão se escondendo? Por acaso vocês comeram do fruto que eu proibi? E logo responderam, foi a mulher que tu me deste, foi a serpente que tu criaste. Nem Adão, nem Eva assumiram o erro logo de princípio. E convenhamos que, por vezes, nós também fazemos isso. Nós também queremos jogar a culpa de nossos pecados, talvez não em nossa natureza pecaminosa, não assumir nossos erros, mas dizer, é a sociedade em que vivemos, uma sociedade em que está tão caótica, onde a corrupção está presente, onde o amor está esfriando, onde a palavra de Deus está sendo negligenciada e até zombada. E então eu sigo a isso. Infelizmente eu cedo a isso. E nós devemos reconhecer isso. Quantas vezes nós pecamos? E ao reconhecer isto, nos aproximarmos do Senhor como nós fizemos no início desse culto. Não precisamos esconder os nossos pecados, mas nós devemos reconhecê-los e pedir, Senhor, nos perdoe. Porque a sua misericórdia e o seu amor duram para sempre. Eu não preciso ter medo, pois tu és um Deus amoroso. Tu enviaste teu filho Jesus para morrer na cruz e assim demonstrar o verdadeiro amor, assim perdoar todos os meus pecados. E este amor também é manifesto nas obras do Senhor em nossa vida. E da leitura do Salmo de hoje, nós lemos apenas uma manifestação do amor de Deus. São os versículos que falam sobre a maravilhosa criação de Deus, sobre os atos de criação do Senhor. Somente o Senhor fez grandes milagres, pela sua sabedoria ele fez os céus, ele pôs a terra sobre as águas profundas, ele fez o sol e a lua, fez o sol para governar o dia, fez a lua e as estrelas para governarem a noite. Neste salmo, nós temos um hino de gratidão pela criação do Senhor, por Deus ser o criador deste mundo. Não veio de uma explosão do sol, não veio de uma evolução, mas Deus o criou. Quem diz isto é a palavra do Senhor. E este Deus se preocupa tanto com a humanidade que prometeu um Salvador e enviou o Salvador. Mas Deus nunca esteve sem olhar para a humanidade. Deus nunca esteve de braços cruzados dizendo, depois que eu criei, eles que se virem. Muito pelo contrário. Quando nós ouvimos no texto do Antigo Testamento, falando sobre o arco-íris, nós temos que lembrar que isso aconteceu depois do dilúvio. E o dilúvio foi uma ação de Deus para acabar com o mal no mundo. Deus viu que a humanidade toda havia se corrompido. E por vezes nós até nos perguntamos, será que no tempo do dilúvio era tão ruim, ou o mal estava tão presente, que nem no nosso tempo? Porque nós estamos cercados do mal. Nós vemos o mal muitas vezes em todas as partes.
violência acontecendo dentro de lares, dentro de escolas, corrupção e tantas outras coisas, tanta injustiça acontecendo. Não sei se era igual no tempo de Noé, se é pior ou menos, mas eu só sei que naquele tempo Deus decidiu dar um basta. E Noé foi agraciado pelo Senhor. Noé era um homem justo, um homem bom, um temente a Deus, e Deus então deu uma missão para ele. Construa uma arca para abrigar o que eu enviar para dentro desta arca, os animais e os homens que forem, e eu vou protegê-los do dilúvio. E naquela humanidade espalhada pela terra, apenas 8 pessoas entraram na arca. Apenas 8 pessoas confiaram no amor de Deus, na misericórdia de Deus. As outras foram alertadas. As outras foram avisadas do que iria acontecer. Assim como nós também devemos avisar que Jesus irá voltar. Assim como nós devemos avisar que quem não crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador não será salvo. O amor de Deus está aí. O amor de Deus dura para sempre. E o amor de Deus é revelado na cruz de Cristo. E nós devemos viver e testemunhar este amor de Deus. Na saída de Noé e seus familiares da arca, Deus coloca o arco-íris, um sinal de cuidado, um sinal de amor e um sinal de que nunca mais haveria um dilúvio que iria exterminar com a humanidade. Depois nós temos nas leituras de hoje o apóstolo Paulo falando de um momento de oração sua, né? Por este motivo eu me ajoelho diante do Pai, eu oro para que todas as famílias estejam apegadas ao Senhor. E ele diz: eu peço a Deus que da riqueza da sua glória, por meio do seu Espírito, Deus dê a vocês o poder para que sejam espiritualmente fortes, para que estejam realmente enraizados em Cristo, confiantes no Salvador, que entendam, compreendam o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. E cá entre nós, humanamente falando, racionalmente falando, nós não entendemos o amor de Deus. Nós não compreendemos por que Cristo veio a este mundo morrer na cruz. Nos olhamos no espelho diariamente e vemos quem somos, olhamos os noticiários, vemos, novamente digo, tanta coisa ruim acontecendo, e então há a mensagem de Deus se tornando homem para perdoar a todos. Não tem como nós compreendermos isso. Ainda mais vivendo num mundo onde os méritos são tão valorizados. Estamos vivendo, mais uma vez, o período dos Jogos Olímpicos de verão, acontecendo em Paris, na França, aonde serão premiados aqueles que tiverem os melhores resultados. E provavelmente os nossos cronistas esportivos e as pessoas da imprensa irão dar grande ênfase para os brasileiros que conquistarem medalhas. Aqueles que não conquistarem, talvez receberão uma menção, e olhe lá, até da nossa cidade há uma representante. E então pensamos, este é o mundo em que vivemos, do mérito. Por isso não há como compreendermos o amor de Deus revelado em Cristo. Por isso é necessário que Deus nos faça compreender este amor
e nós o compreendemos pela fé, confiando no Salvador, olhando aquele ato de amor que é loucura para a nossa razão, mas é o poder de Deus para a nossa salvação. E então, devemos fazer como o salmista nos orienta: deem graças a Deus, porque o seu amor dura para sempre. Agradeçam a Deus diariamente, todos os dias, em todos os momentos, tanto nos bons quanto nos ruins. Deus nos ama, nos perdoa. Deus vem nos buscar. E no texto do Evangelho nós temos algo deveras interessante de olharmos neste momento. Aqui, na semana passada, a leitura do Evangelho nos falou sobre a multiplicação dos pães, um ato absurdamente maravilhoso, onde Deus alimenta uma multidão de mais de 5.000 pessoas, com apenas 5 pães e 2 peixes. E então ele despede os discípulos, fala: vão, atravessem o lago, que eu vou despedir a multidão, vou fazer minhas orações e encontro vocês do outro lado. E durante a noite, estes discípulos, marinheiros experientes, alguns deles, estavam enfrentando dificuldades na travessia do lago, naquele mar. E então Jesus vai ao encontro deles andando sobre a água. E o texto bíblico nos diz que eles ficaram apavorados, começaram a gritar, porque acharam que Jesus era um fantasma. Jesus os acalma, sobe no barco, e o texto bíblico nos diz que a mente deles estava fechada, e eles não tinham entendido o milagre dos pães. Muitas vezes nós não entendemos milagres e ficamos assustados com a ação de Deus em nossa volta. Mas nós devemos saber que Deus vem nos buscar com seus milagres. A nossa própria conversão foi um milagre. Ela pode ter acontecido no batismo, quando pequenos, pode ter acontecido ao longo da nossa vida pela palavra. Talvez nós necessitamos ser reconvertidos pelo Senhor, e Ele nos buscou novamente através do seu meio escolhido, que é a palavra. E muitas vezes nós continuamos não entendendo o milagre da nossa conversão, porque não foi escolha nossa. Nós não decidimos: a partir de agora eu quero servir a Deus. Isto brotou do nosso coração. Isto reflete o amor de Deus que dura para sempre. Porque Deus nos quer junto dele. Deus nos quer na certeza da nossa salvação. E Deus quer que nós também assim preparemos as pessoas ao nosso redor, para que confiem no amor de Deus, para que creiam em Jesus, para que entendam o amor de Deus, como nós entendemos. E não é um entendimento racional, é um entendimento espiritual. E nós só podemos entender este amor mediante a palavra de Deus, participando da ação de Deus em nossa vida. Quando pela fé nós recebemos juntamente com o pão e o vinho o corpo e o sangue de Cristo, e entendemos que lá está presente, sim, o corpo e o sangue de Cristo, dado e derramado na cruz para o meu perdão, para o perdão de cada um de nós. E não tem, novamente digo, como nós explicarmos isto racionalmente. Então nós cremos, porque Deus fez isso em nossa vida. Este é um milagre maravilhoso que Deus opera em nossa vida. Muitas pessoas querem ver o milagre da multiplicação de pães e peixes, querem ver o milagre de Jesus andar sobre o mar, querem ver o milagre da proteção do Senhor frente ao dilúvio,
querem ver milagres e milagres que a palavra de Deus nos conta que aconteceram naquela época, para que apontassem para o Salvador, que veio realizar a maior de todas as obras de amor pelo ser humano, morrer na cruz para perdoá-lo. E nós vivemos milagres diariamente em nossa vida, quando a palavra do Senhor é anunciada, quando a palavra do Senhor converte corações duros como os nossos, quando nos tira do caminho da condenação, quando faz com que nós creiamos em Jesus como nosso Salvador e acabamos de confessar esta fé com as palavras do credo niceno, quando nós dizemos que ninguém tem maior amor do que Cristo, do que Deus que se entregou para nos salvar. Como é maravilhoso nós podermos dizer com o salmista: deem graças a Deus o Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre, a sua misericórdia dura para sempre. Que nós tenhamos sempre esta certeza, não nos esqueçamos, o amor de Deus dura para sempre. O amor que o mundo oferece, o amor que o mundo traz, o amor que o mundo está propagando, este não irá durar para sempre. E talvez devemos até questionar, talvez nem amor seja. Porque o amor de Deus foi nos buscar quando nós estávamos na pior das nossas situações, condenados, na escuridão. E Ele nos trouxe para a luz. Ele nos perdoou e não nos abandonou, porque Ele continua ao nosso lado, nos amando, nos perdoando, nos orientando. Que nós possamos diariamente dizer: como o Senhor é bom para mim, porque o seu amor dura para sempre. Amém. Os coloqueis em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.